Aleluia. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo juntos como igreja, Senhor, como corpo de Cristo. Na sua presença, adorando ao Senhor, Pai, por tudo que você é, Pai. Por tudo que você é na nossa vida, pelo seu caráter, Senhor. Porque você é, Senhor, na nossa vida, nós te adoramos. Obrigada, Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, que se renova todos os dias na nossa vida, Pai. Nos alcança todos os dias a sua misericórdia. Muito obrigada, Deus. Nós estamos aqui reunidos em teu nome e te pedimos que você se manifeste, Pai, no nosso meio. Em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração, em nome de Jesus, amém, aleluia, obrigada, aleluia, vocês podem sentar, queridos. Aleluia, boa noite, graça e paz, muito bom estar aqui com vocês. Mansueto, Simone, bom revê-los, glória a Deus. Então, queridos, é um prazer estar aqui com vocês, né? Esse final de semana estava aqui com os alunos da escola. Eu sei que nem todos, né, são alunos da escola, mas que bom também essa oportunidade de estar aqui na igreja junto com vocês, conhecendo novas pessoas. Eu não tinha vindo ainda nesse prédio. Quando eu vim aqui a última vez foi no prédio antigo, né? Mas que bom, né? Que prédio maravilhoso que vocês estão, né? O crescimento que o Senhor tem dado, nós nos alegramos, somos gratos ao Senhor pelo crescimento e por todo o trabalho, né? Que vocês, né? O pastor Ricardo, Carmen, os pastores aqui auxiliares, né? Toda a equipe ministerial aqui, os líderes de departamentos, né? Que fazem um trabalho maravilhoso, todos que são envolvidos na igreja, nós somos muito gratos. Porque nós não podemos estar fazendo o trabalho que você está fazendo aqui, amém? Nós não podemos sair de Campina Grande para vir fazer o trabalho que você tem feito aqui e tem feito essa igreja crescer e desenvolver, alcançando aqui, né, as pessoas que você tem alcançado. Existem pessoas que eu nunca vou alcançar, que nunca vão passar pela minha vida, mas vão passar pela sua vida, amém? E nós somos o Jesus que eles vão poder ver. Nós somos a carta viva, né, de Deus aqui nessa terra. E as pessoas precisam ler a nossa vida, né, ler essa carta viva que é Deus em nós, né, a palavra de Deus em nós, testemunhando para as pessoas. E através da nossa vida, do nosso testemunho, as pessoas vão vir para Deus. Amém? E é por isso que nós estamos aqui nessa terra. Né? Não subimos ainda por isso, porque nós estamos aqui trabalhando. Esse tempo que nós estamos aqui é para trabalhar mesmo para o Senhor. Para nós, queridos, não deveria existir coisa mais importante na nossa vida do que trabalhar para Deus, do que servir ao Senhor. Essa é a melhor vida que nós podemos viver. Nós deveríamos, né, ser tão gratos ao Senhor por esse sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, né, que nos dá a salvação. Não deixe que esse ritual aqui, né, seja somente algo que acontece uma vez no mês na sua vida e depois disso você esquece, porque na verdade isso aqui acontece para lembrarmos daquilo que foi feito por nós. É por isso que nós fazemos essa celebração da ceia, para trazer à nossa memória aquilo que foi feito por nós. Amém? O que Jesus fez por nós. Então, não deixa que isso aqui se torne somente um ritual, uma vez no mês na igreja. Alguém pode perguntar a você, o que é a ceia do Senhor? E você, eu não sei. É uma coisa que acontece uma vez lá, que tem um pão, tem um suco de uva, que os diáconos distribuem. Entenda o que é a ceia do Senhor. Amém? E eu queria, inclusive, hoje, estar ministrando essa passagem bíblica que fala sobre a ceia, né, onde eles estavam ali com Jesus, em 1 Coríntios, quando está falando ali sobre a ceia do Senhor.
Eu sei que são os versículos que são usados, que provavelmente o pastor no final, no momento da ceia, vai ler, né, que são os versículos que nós usamos para ministrar no momento de tomar, né, o participar do pão, do corpo de Cristo e do suco de uva, né, que representa o sangue de Jesus. Mas normalmente nós só lemos 2 versículos ou 3 versículos no momento da ceia, mas eu quero ler com vocês, né? 1 Coríntios, capítulo 11, do 17 ao 34, para nós entendermos o que estava acontecendo ali. E eu vou ler para vocês na versão NVT, né? Na nova versão transformadora, ela fica mais explicada, mais fácil de entender, e para a gente poder entender o que era que estava acontecendo ali na igreja, para Paulo estar dando algumas instruções para a igreja e até corrigindo em algumas coisas, alguns pontos, a igreja. E no verso 17, começando pelo 17, diz assim: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Ele diz aqui, agora, né, ele está falando assim, nas instruções a seguir, né, que ele vai começar a falar, porque no capítulo anterior, ele estava elogiando a igreja por alguns pontos, né, que a igreja estava seguindo as instruções que ele estava dando. E, na verdade, a nossa vida é assim, né? Nós crescemos em algumas áreas e em outras nós ainda estamos amadurecendo, ainda estamos desenvolvendo algumas áreas da nossa vida. Em algumas já somos, né, já estamos desenvolvidos, já exercemos, já praticamos, e em outros estamos ali ainda, né, crescendo. Então ele estava elogiando, mas aí no verso 17 ele começa: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio, né? Eu acredito no que eu ouvi, né, de vocês, ele está dizendo. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Ele está dizendo tipo assim: é bom mesmo que haja, né, algumas separações entre vocês para a gente ver mesmo quem é que está servindo a Deus de verdade e quem não está. Né? Mais ou menos isso. Estou parafraseando aqui o que ele falou. Verso 18. A gente está no 18. 19. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. 20. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Deixa eu só dar uma parada aqui. Por que ele está falando isso? Porque, na verdade, a ceia, né, do Senhor, quando eles estavam comemorando, na verdade, era a Páscoa. E não era somente um pedaço de pão como a gente recebe para comer. Né? Era uma refeição que eles faziam juntos, como comunidade, né, como irmãos. Eles estavam comemorando. E a Páscoa nós sabemos que é a comemoração que eles faziam e fazem da libertação, né, dos judeus da escravidão do Egito, e eles comemoram a Páscoa. Então, nesse momento, eles estavam se reunindo para agora começar uma nova aliança, né? Estava para nascer uma nova aliança através da morte, porque Jesus já sabia o que estava para acontecer. Ele ia ser traído, ele ia ser crucificado e ele ia ressuscitar, e uma nova aliança estaria nascendo. Então, eles estavam ali comendo uma refeição, fazendo uma refeição. Não era somente, né, um cálice pequenininho. E cada um, né, levava provavelmente suas refeições, cada um levava para juntar todo mundo e comer junto e ter comunhão uns com os outros. E aí ele está dizendo
ele está falando justamente sobre isso. Como resultado, alguns passam fome, né, porque alguns estão comendo sem esperar uns pelos outros. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Comer, encher a barriga, vamos dizer assim. Encher a barriga antes de ir, para não comer sem esperar uns pelos outros. É como aquela história, a gente vai às vezes para uma festa, e aí tem algumas pessoas, né, que antes de ir para a festa, comem um pouco em casa, porque sabe que às vezes, né, a comida vai demorar a sair, num casamento, né, demora a sair, então já come antes de ir, para poder não ficar com tanta fome, né, esperando a comida. Então ele está dizendo mais ou menos isso. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Onde querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. E é justamente isso que nós estamos fazendo hoje. Em memória daquilo que Jesus fez, em memória de Jesus, nós estamos hoje participando da ceia. Só que lembrando que a ceia para eles era uma refeição, era um momento de comunhão, né, que eles deveriam ter uns com os outros. Este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Ou seja, ali estava sendo confirmada, né, a nova aliança com o suco de uva, né, ou o vinho, representando ali, significando o sangue de Jesus que iria selar a nova aliança. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber o cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns até adormecem ou estão mortos, né? Que já morreram. Esse adormecem aqui é morto. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Não seríamos julgados dessa maneira. Mas, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos, ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí, né? Isso é uma carta que ele está escrevendo, ok? Então, ele encerra dizendo isso. Então, o que é que estava acontecendo? Os irmãos estavam, quem podia, né, quem tinha condições financeiras, estavam levando muita comida. E os que não tinham dinheiro, não tinham condições financeiras, não estavam levando comida. E aí, quem levava comida estava comendo, não esperava e não dividia a comida com os outros.
Por isso que ele está falando, né, que estão envergonhando a igreja de Deus, estão envergonhando, né, os irmãos, humilhando os irmãos mais pobres na igreja, porque eles estavam andando fora do amor de Deus, com os outros irmãos que estavam em necessidade. Você acha que eles estavam pecando só por causa da comida em si? Não é isso que Deus está corrigindo através do apóstolo Paulo à igreja. O fato aqui, né, o ponto aqui do pecado deles aqui, que eles precisavam se arrepender para não serem julgados, é a falta de amor. Eles não estavam andando em amor uns com os outros na igreja. Por isso que eles não estavam olhando uns para os outros. E muitas vezes isso está acontecendo conosco. Não estou dizendo que está acontecendo aqui nessa igreja, amém? Pode estar acontecendo conosco, na nossa vida. Não só entre os irmãos da igreja, mas às vezes com a nossa família. Pessoas que nós não estamos falando, nem conseguindo olhar, né, para outra pessoa. Pode ser um irmão em Cristo, pode ser alguém, um parente seu, um amigo de trabalho. E muitas vezes nós não estamos nem suportando olhar para outra pessoa, porque nos falta andar em amor. E muitas vezes, queridos, nós não entendemos o que é andar no amor de Deus. Às vezes nós pensamos que andar em amor ou amar alguém é sentirmos alguma coisa pela outra pessoa. É sentir vontade de estar perto daquela pessoa, é sentir naquele dia vontade de abraçar, de cumprimentar ou de fazer um favor a alguém. E nós achamos que quando nós sentimos isso, nós estamos amando. Só que o amor, ele não é um sentimento. Nós não precisamos esperar sentir alguma coisa para agir corretamente com o nosso próximo. Amém? Seja quem for, seja alguém da igreja, né, um irmão em Cristo, seja uma pessoa da nossa família. E eu sei que às vezes alguém da nossa família é até pior, porque nós convivemos ali todos os dias e sabemos todos os defeitos daquela pessoa. E muitas vezes nem estamos mais suportando estar com aquela pessoa no trabalho, né, em casa. E muitas vezes nós estamos esperando um sentimento aparecer na nossa alma, né, nos nossos sentimentos. Nós estamos esperando que, deixa aquela vontade de abraçar fulano chegar que eu me reconcilio. Porque entre nós vai haver, com certeza, desentendimentos. Isso é normal do ser humano, né? Nós discordamos de muitas coisas, nós não pensamos iguais em tudo e nós discordamos, às vezes, né, em alguns pontos. E principalmente em família, dentro da nossa casa, nós discordamos muito, né, em muitas coisas, muitas vezes. E às vezes aquilo vai se tornando aquela bola de neve que vai crescendo e nós não resolvemos e aquilo se torna uma coisa tão grande que daqui a pouco nós não conseguimos mais resolver. Mas, queridos, andar em amor é uma atitude que nós precisamos ter com a outra pessoa. Quando nós estamos ministrando, né, ou você mesmo, se você tiver com algum problema no seu corpo de doença, o que é que você tem aprendido? Agir pela fé. Você começa a aprender na igreja, né, se alguém, né, vai te instruir a crer no Senhor, essa pessoa vai te ensinar, ou você mesmo está praticando isso, você vai falar a palavra de Deus contra os sentimentos. Né? Apesar dos sentidos, né, do seu corpo estar sentindo dores, você vai o quê? Declarar a palavra e você vai tentar desconsiderar aqueles sintomas no seu corpo, né, no caso de doença, você vai tentar desconsiderar aquilo que você está sentindo para você crer na palavra de Deus. E você exercer fé para crer na palavra de Deus e confessar o que a Bíblia diz a respeito da sua saúde. Então, andar em amor também é pela fé. Quando nós, queridos, agimos andando em amor com alguém, agimos bem com a outra pessoa, mesmo aquela pessoa que nós não gostamos, que os nossos sentimentos estão ali brigando para abraçar ou para fazer uma coisa boa por aquela pessoa, mas quando nós fazemos, mesmo contra os nossos sentimentos,
quando você faz, a sua atitude vai puxar o sentimento para você. Quando você age sem querer, você vai pensar que está inventando. E às vezes a gente pensa assim, mas se eu fizer isso, se eu falar dessa forma com essa pessoa, se eu fizer isso por ela, vai ser fingimento. Eu não estou sentindo isso. Eu vou estar fingindo. Não vai ser algo de dentro de mim. Geralmente a gente pensa isso. Mas quem disse que andar por fé, em amor, é fingimento? Não é fingimento. Nós andamos também pela fé quando nós precisamos agir em amor com alguém. E você tem que puxar aquilo, né? Você tem que agir mesmo sem sentir, porque amor não é um sentimento. Amor são atitudes que nós temos para com o nosso próximo, que vai nos fazer sentir. À medida que você faz, que você pratica, você vai puxar os sentimentos para você. E você vai começar, talvez não na primeira vez, talvez não naquela primeira atitude que você tenha, né, uma atitude boa com aquela pessoa. Talvez não na primeira vez que você haja bem com ela. Mas à medida que você faz, e você faz mais uma vez, e você faz outra vez, e você faz outra vez, e aí daqui a pouco você passa a se sentir bem com aquela pessoa. Eu não estou dizendo que você tem que ser amigo, grudado, né? De um estar na casa do outro, de sair sempre juntos. Não precisa disso. O amor não é isso. Nós, às vezes, pensamos que nós não amamos alguém porque não somos amigos íntimos daquela pessoa. Mas o amor não é isso. O amor é o respeito, é a consideração que você tem pelo seu próximo. É você respeitar o seu próximo como ele é. Aceitar como ele é. Claro que nós precisamos mudar, né? Você também precisa mudar. Todos nós estamos crescendo. Da mesma forma que você olha para alguém e diz, fulano precisa crescer nisso. Outra pessoa olha para você e diz, fulana precisa crescer nisso. Então, todos nós estamos na mesma situação. Todos nós estamos em desenvolvimento, estamos em crescimento. Amém? E temos que ter paciência uns com os outros. Então, à medida, queridos, que eu faço pelo outro, eu vou crescendo também. Porque quando eu me esforço para andar em amor com aquela pessoa, a agir bem com aquela pessoa, isso vai me fazer bem. Às vezes nós pensamos, algumas pessoas falam, perdoe fulano, libere fulano, né? Perdoe ela. Só que, na verdade, quando você está magoado com alguém, você está com raiva, né, de alguém, com rancor contra alguém, não é a outra pessoa que está sofrendo. É você que está sofrendo. É você quem está tomando o veneno. Não é a outra pessoa. Talvez a outra pessoa nem saiba que você está sentindo o que você está sentindo por ela. Mas somos nós que somos liberados quando nós perdoamos. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, é por isso, porque vocês não estão andando em amor uns com os outros aí na igreja. É por isso que alguns estão doentes, alguns estão fracos e alguns até já morreram. Não foi Deus que fez, não foi Deus que colocou doença, não foi Deus que colocou fraqueza no corpo deles, não foi Deus que matou essas pessoas, mas foi o pecado delas que levou elas a estar no estado que está. Eu sei que nem toda doença, eu não estou querendo dizer aqui que toda doença é pecado, amém? Mas na situação aqui, no contexto do que nós estamos vendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, é por isso que entre vós, alguns estão doentes, alguns estão fracos e alguns já morreram, por causa da falta de amor. Então não é porque eu comi na frente de outra pessoa, não é por isso que Paulo está exatamente corrigindo a igreja. É por causa da atitude do coração deles, uns para com os outros. Amém? O fato deles não esperarem os outros comerem ou não dividirem a comida, aquela atitude estava demonstrando falta de amor para com os irmãos que não tinham condições, não tinham comida para compartilhar ali, e os que tinham não estavam
tendo misericórdia dos outros e não estavam dividindo. Então, o pecado deles está nisso aí. Amém? Então, nós precisamos, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para olhar para nós mesmos, né, para que possamos julgar a nós mesmos, para que Deus não nos julgue. Porque é bem melhor que nós possamos nos julgar, né, fazer uma avaliação quando nós vamos participar da ceia do Senhor. Na verdade, essa avaliação não é só na hora da ceia. Amém? No momento, queridos, que você perceber que você errou, você precisa imediatamente pedir perdão. Não precisa esperar chegar na igreja, não precisa esperar chegar no dia da ceia para você se arrepender do que você fez. E nós sabemos quando nós erramos. Porque a Bíblia diz que o nosso coração nos condena. Não é Deus quem nos condena, é o nosso coração que nos condena, que nos avisa que nós erramos. Você preste atenção, se você estiver sensível, quando você errar, quando você fizer algo contra alguém, ou quando você pecar, né, contra o Senhor, em alguma coisa que você fizer, que está fora dos princípios da palavra de Deus, você vai perceber dentro de você. Você vai saber. E vem aquela tristeza sobre você. Porque você fez algo que não deveria fazer. Aquela tristeza vem sobre você para o arrependimento. Mas muitas vezes nós estamos passando por cima desse sentimento, né, do arrependimento que vem. E nós estamos passando por cima. E o irmão Hegel, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz que nós podemos cauterizar a nossa mente. E às vezes nós praticamos uma coisa errada e aí um raio não cai na nossa cabeça. A gente pensa, não aconteceu nada, Deus não está me condenando, né, porque eu fiz isso. E aí, daqui a pouco, você sente aquele pesar porque você fez aquilo. Mas aí, daqui a pouco, você cai de novo, no mesmo pecado, né, no mesmo erro. Aí você cai de novo, aí se arrepende, aí vem aquele arrependimento e você chora, né, diante do Senhor e pede perdão. Senhor, me ajuda, eu não quero fazer isso. E aí, né, está perdoado. Aí daqui a pouco, né, passa um tempo, né, você firme, está bem, aí daqui a pouco cai de novo. E nisso, queridos, à medida que a gente vai e repete, sem se arrepender, daqui a pouco, nas primeiras vezes a gente se arrepende. Mas aí vai chegando aquele tempo de tanto fazer aquilo e nada acontecer de mal conosco, né? Um raio não cai na nossa cabeça, um castigo não vem, né, sobre nós por causa do nosso pecado. A gente vai pensando, não, Deus me entende. Deus sabe que eu sou um ser humano, eu tenho fraquezas, né? Eu tenho fragilidades e eu estou suscetível a isso mesmo. E aí a gente começa, algumas vezes, não estou falando que isso acontece todas as vezes, mas pode acontecer. E aí a gente começa, né, a abrir, afrouxar os elásticos, né? O pastor João Roberto fala, nós começamos a afrouxar os elásticos, deixar os elásticos, né, da nossa... Sabe quando o elástico está folgado na calça? E a gente deixa aqueles elásticos ficarem frouxos e folgados. E aí, nada acontece, aí a gente permanece. Vamos fazendo. Daqui a pouco, quando nós estamos fazendo aquela mesma coisa, não sentimos mais nenhuma condenação. Porque nós pensamos, Deus está me entendendo, Deus está me perdoando. Deus sabe que eu quero acertar, mas é porque eu não consigo mesmo. E aí a gente vai e faz de novo, e já nem tem mais arrependimento, nem pede mais perdão. E aí chega num ponto de cauterizar a nossa mente. E o que é cauterizar, né? O irmão Reagan, ele explica que o irmão Reagan, quem não sabe, ele já faleceu, já está na glória, né? Nós temos os livros dele hoje. Mas ele fala que uma vez ele estava com um irmão pregando numa igreja de um pastor amigo dele. E o irmão veio com a caneca de café, entregou uma para ele e veio com a dele fervendo. Ele disse que a xícara, né, o café borbulhava,
dentro. E ele tomando como se fosse, né, numa temperatura boa, agradável para se tomar. E o irmão Reagan perguntou a ele, como você consegue tomar o café dessa forma, né, tão quente assim? E ele disse, isso já faz muitos anos que eu tomo, eu nem sinto mais a quentura, né, desse café. A minha língua já está cauterizada. Por quê? Porque cada vez que ele ia tomando, no começo, ele sentia. Só que a língua dele foi cauterizando, né? Foi queimando. Eu não sei se, talvez o médico possa explicar melhor em outra ocasião. Mas, enfim, foi queimando ali, né? No meu entendimento é assim. Foi queimando e vai perdendo a sensibilidade. É como uma cicatriz, né? Quando aquela cicatriz ela está nova, né? Você cortou, passou por uma cirurgia, a cicatriz ainda está nova. Quando você toca, ela ainda dói. Você ainda sente ela quando ela está sensível ainda. Mas depois os anos vão se passando, você vai tocar, vai arranhar aquela cicatriz e aquele tecido ali morreu. Né? Você não sente mais sensibilidade naquela cicatriz. Então, aconteceu isso com a língua dele. Ele tomava o café tão quente e ele não sentia mais, porque a língua dele se adaptou àquela temperatura do café. E ele nem sentia mais a quentura do café. Então, o irmão Reagan usava esse exemplo para mostrar que muitas vezes nós estamos com a nossa mente cauterizada. Nós estamos acostumados a fazer, a pecar, né, a estar fazendo algo errado e não nos condenamos mais. Nem pedimos mais perdão ao Senhor. E se pedimos é mais só para desencargo de consciência. Nem realmente estamos arrependidos. A gente só pede perdão porque a gente sabe, né, aprende que tem que se arrepender. Mas muitas vezes aquilo está só, né, como nós falamos, só da boca para fora. Né, não está vindo do seu coração. Então, queridos, muitas vezes nós estamos andando fora do amor com os nossos irmãos dentro da igreja ou, né, em qualquer situação na sua família ou entre seus amigos, suas amizades. E nós não estamos mais nem sentindo. No começo da nossa vida cristã, né, do nosso novo nascimento, a gente até, tudo que aprendia, já ia colocando em prática. É para perdoar, vou perdoar, né? Já pedia logo perdão se errasse com o irmão. Só que o tempo vai passando e a gente não vai vendo a colheita, né? Os resultados ruins na nossa vida com rapidez, porque também não é assim que funciona, né? É uma plantação, tanto para o bem como para o mal. Nós vamos plantando aquilo e lá na frente nós vamos colher daquilo que nós estamos plantando. Então, muitas vezes nós estamos errando, né, andando fora do amor com as pessoas, com o nosso próximo. Não estamos respeitando nem considerando o nosso próximo. Pode ser o nosso cônjuge também. Né? O nosso cônjuge pode ser a pessoa que seja o nosso empecilho ali, né, de perdão. E muitas vezes nós estamos caminhando nisso há meses. E tem pessoas há anos que andam dessa forma e não se condenam mais, não se arrependem mais. Por quê? Porque já está com a mente cauterizada naquela área. E Deus muitas vezes está falando porque Deus fala. Tá uma pessoa que fala é Deus? Dizem que mulher fala muito, mas Deus fala muito mais, viu? Deus está o tempo todo falando conosco. Deus fala muito. Né? Ele fala no nosso espírito, Ele fala na palavra dEle. Né? Ele nos dá instruções o tempo todo, nós somos instruídos. Se nós prestássemos atenção ao nosso espírito, né? Eu não estou falando ao Espírito Santo, não. Estou falando ao nosso espírito, a pessoa espiritual que nós somos. Porque você sabe que você é um ser espiritual, não sabe? Você é um ser espiritual e você habita nesse corpo que eu estou vendo. Eu não sou essa pessoa aqui que você está vendo, né? A pessoa, aliás, sou, mas a pessoa verdadeira, a pessoa verdadeira está aqui dentro dessa casa, né? Desse corpo. Quando eu partir para a glória, esse corpo vai, né? Vai voltar ao pó
e o meu espírito vai para o Senhor, né? Vai voltar para o Senhor. Mas esse corpo, ele vai ser destruído. Um dia vai né, ser restaurado, mas enquanto não for restaurado, vai para a terra. Mas a pessoa verdadeira que nós somos essa de dentro. Então, quando nós deixamos essa pessoa dominar a nossa vida, que na verdade, é o que nós devemos fazer depois de nascermos de novo, porque a gente estava tão acostumado com a velha vida e nós estávamos insensíveis à voz de Deus, às coisas de Deus, ao mundo espiritual, nós estávamos insensíveis. Mas à medida que nós nascemos de novo, queridos, um novo espírito habita aqui, né? Um espírito recriado. Né? Nós somos um espírito diante de Deus vivo, nós somos vivos, nós estamos em comunhão, na verdade nós estamos na presença de Deus, nós não estamos entrando e saindo da presença de Deus, nós estamos na presença de Deus. Deus não fica do lado de fora. Se você entrar num lugar que não deveria entrar, ou se você está vendo alguma coisa que não deveria ver, Deus não está saindo de perto de você quando você entra num lugar indevido, ou se você está vendo uma coisa indevida, ou você está conversando coisas indevidas, você está olhando coisas que não deveria, Deus não está saindo, não deixa você não, Ele está ali. Imagina a responsabilidade, se isso não pesa sobre você, a presença de Deus em você, e você fazer coisa errada, eu também, né, vou me colocar também, se isso não pesa em nós, saber que Deus está conosco, e nós estamos fazendo uma coisa que Deus está aqui, fazendo também, né, fazendo também no sentido dele estar presente em nós, né, vivendo em nós. Se isso não dói em nós, não pesa em nós, então realmente é preocupante. Quando nós chegamos num estado que nós não nos preocupamos naquilo que estamos fazendo e sabemos que Deus habita em nós e Deus está entrando junto conosco naquele lugar, está vendo aquilo que nós estamos vendo, e isso não nos pesa na consciência, é um lugar perigoso de estarmos. Amém? Nós precisamos nos arrepender. Se nós estamos num lugar assim, nós precisamos nos arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Porque às vezes, queridos, nós pensamos que alguém que está desviado é alguém que está lá fora, saiu da igreja, não está mais vindo para a igreja e está lá no mundo, né, frequentando festas e fazendo coisa errada lá fora. Mas a gente, muitas vezes, nós temos pessoas que estão frequentando a igreja, não deixam de vir para a igreja, mas não tem comunhão com o Senhor. Não está vivendo com Deus. E muitas vezes nem nasceu de novo. Tem pessoas que estão na igreja que nem nasceu de novo. E não tem como a gente dizer, você nasceu, você nasceu. Você nasceu, você não nasceu. Isso é uma coisa muito individual. É você que tem que saber. Mas, claro, nós podemos ver os frutos. Né? Os frutos, eles são vistos. Os frutos, na verdade, é para serem vistos. Né? Os frutos são para serem vistos. É como uma árvore frutífera, ela vai dar frutos e todo mundo vai ver. É para ver mesmo. Né? Então, cuidado para você não chegar nesse estágio de estar dentro da igreja, frequentando a igreja, mas você não nasceu de novo e se nasceu, está frio. Não está mais considerando importante as coisas que Deus fala, as instruções que Deus fala. Lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 13, diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo.
Mas se vocês estão sempre mordendo, olha só a expressão, como é forte. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. E isso Paulo está falando com crente, viu? Não é com incrédulo, não. Ele está dando instruções aqui para os crentes. Então, nós podemos estar dentro da igreja devorando uns aos outros. Talvez não seja dentro da igreja, mas talvez seja em casa. Quando chega em casa, aí eu não sou mais crente em casa. Eu sou crente na igreja. Mas em casa, no meu trabalho, como está a nossa vida no nosso trabalho? Como está a nossa vida na nossa casa? Né? Quando eu estou junto com a nossa família, e principalmente quando eles não são crentes. Nós somos, queridos, essa carta viva. A nossa família, vendo em nós a transformação que Deus pode fazer, eles vão ser atraídos. Nós precisamos ser testemunhas do Evangelho, principalmente dentro da nossa casa. Você pode não pregar dentro da sua casa com palavras. Eu sei que a pregação, eu sei que o Evangelho, ele precisa ser anunciado, né, com palavras. As pessoas precisam entender, né, através de palavras, o Evangelho. Mas muitas vezes, para eles ouvirem as nossas palavras, eles vão precisar ver as nossas atitudes, para que eles possam abrir o coração. Eu vejo isso na minha própria família, né? A minha família é espírita, kardecista. Eu nasci num lar espírita. Meu pai era um dos líderes espíritas lá em Campina Grande. E eu nasci, né, no Evangelho segundo Allan Kardec. E aí eu me converti, né, na minha juventude. E, graças a Deus, estou aqui. Mas, no começo, quando eu me converti, com os meus irmãos, era uma briga. Né? Alguns já se converteram, né? Já tenho cunhados e irmãos crentes, graças a Deus. Mas, naquele começo, quando eu nasci de novo, eles não aceitavam. Minha mãe era tranquila, porque minha mãe dizia assim: não, eu quero que todos vocês sigam uma religião. Eu não quero que fiquem sem religião. Então, para ela, não foi um problema eu me converter. Mas meu pai já tinha falecido, então todos caminhavam nas pegadas do meu pai, né, na religião. E aí eu fui a primeira, né, a me desgarrar. E aí todos eles caíram em cima de mim. Mas hoje, né, na verdade não só hoje, já faz alguns anos que, por causa do testemunho, do nosso testemunho como família, né, eu, Guto, minhas filhas, por causa do testemunho da nossa família, diante deles, hoje, se eles estiverem fazendo uma sessão espírita, né, uma reunião lá espírita, e a gente chegar, eles botam a gente para pregar. Eles gostam de ouvir o Evangelho. Mas isso não foi sempre assim. Né? Não foi de um dia para o outro, não foi de um ano para o outro, foram alguns anos. Nós vivendo o Evangelho diante deles, mostrando, né, a vida de Deus através da nossa vida, das nossas atitudes para com eles, para que hoje eles reconheçam o poder de Deus na nossa vida. Amém? E muitos já, né, se converteram. Ainda tem alguns que estão presos ainda na religião, mas vai sair em nome de Jesus. Né? E a nossa vida, ela fala. E nós somos essas testemunhas. Lá em João, no capítulo 13, verso 34 e 35, diz assim: E Jesus disse: Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Amém? Então, na velha aliança, né, o mandamento era: ame, né, o seu próximo como a si mesmo. Mas alguém já disse que alguns nem se amam, como é que vai amar o outro, né? Aí Jesus vem na nova aliança e ele diz: um novo mandamento eu estou dando a vocês. Aí já aumentou o grau, né?
de responsabilidade. Ele diz assim: amem ao próximo como eu vos amei. Aí o negócio está mais pesado. Porque como foi que Jesus nos amou? Se dando por nós, né? Dando a vida dele por nós. Então ele está dizendo: ame o seu próximo como eu vos amei. Não é mais como ame como a si mesmo. Então na nova aliança, no Novo Testamento, o mandamento é: ame o seu próximo como Jesus amou a igreja. Amém? E eu sei que nem todas as pessoas são amáveis. Eu não sou amável, queridos. Eu reconheço, eu tenho defeitos, eu tenho coisas que eu preciso mudar, que eu preciso crescer, né? Você também. Tem pessoas que são mais amáveis do que outros, né? Mas a gente precisa celebrar essas nossas diferenças. Amém? Eu sei que não é fácil lidar com algumas personalidades, mas nós precisamos aprender a lidar com as pessoas, a tratar bem as pessoas. As pessoas não têm que ser iguais a mim e a você. Eu não tenho que ser igual a você. Você não tem que ser igual a mim. E essas nossas diferenças, elas vão nos complementar. Amém? Principalmente trabalhando dentro da igreja, trabalhando nos departamentos, né? Às vezes, trabalhando em departamento, a gente se trisca um pouco, porque eu venho de uma criação, de uma família, aí chego na igreja, vou trabalhar no departamento infantil, aí tem outras pessoas lá que vieram de outros princípios, né, familiares, que foram educados diferentes de mim em algumas coisas, e aí a gente, trabalhando junto, começa a se triscar ali. Eu penso dessa forma, o outro pensa daquela forma, e aí começa a discordar em algumas coisas. E às vezes a gente pensa que isso tem que nos dividir e nos separar, né? Essas discordâncias, a gente pensa que isso precisa me afastar do meu irmão. Mas não, nós podemos, é como no casamento. O casamento, quem é que vai estar certo, né, numa discussão? Quem está mais próximo da palavra. Quem estiver mais próximo da palavra de Deus vai... o outro tem que ceder, né? Para quem está mais próximo da palavra de Deus. Ganha aquela parada, né? Quem estiver mais próximo da palavra de Deus. Então, numa discórdia, que não é pecado discordarmos uns dos outros, não é pecado. O pecado é o andar fora do amor por causa dessa discordância. Mas eu posso discordar de você, você pode discordar de mim, e ainda assim nós andarmos, permanecermos em amor, com as nossas atitudes corretas uns para com os outros. Amém? Não precisamos nos degradar, né? Ou nos destruírem, nos morderem, como o apóstolo Paulo fala, mordendo uns aos outros e destruindo uns aos outros, competindo uns com os outros, porque na verdade, queridos, essa carreira que nós estamos correndo aqui nessa terra, todos vão ganhar o prêmio. Não é para quem chega primeiro. Eu gosto de correr e participei de uma prova há umas 2 semanas. E eu não fui a primeira a chegar, mas eu ganhei a medalha do mesmo jeito que o primeiro que chegou ganhou. Ganhei a mesma medalha, linda a medalha. E o prazer que nós temos de chegar. Então, você não precisa chegar primeiro. Essa carreira, né, no corpo de Cristo que nós estamos correndo, todos precisam chegar. Não tem que chegar primeiro, então não precisa derrubar o seu irmão para você chegar no alvo que você tem que chegar. Porque a carreira que você está correndo, se você chegar no alvo, você vai ganhar o prêmio. Você vai ser galardoado por aquilo que Deus está colocando nas suas mãos para fazer, e você está correndo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Os talentos que você tem, queridos, Deus tem te dado talentos, Deus tem te dado dons, então utiliza esses dons, multiplica os seus dons, os talentos que você tem recebido de Deus. Se você é médico, se você é advogado, se você é manicure, multiplica esses talentos que você tem. Ensina outras pessoas e através do que você faz, ganha as pessoas para Jesus. Olha
Olha que maravilha, uma manicure, a oportunidade que uma manicure tem, porque mulher conversa demais, né? Mulher conversa, gosta de compartilhar ali. No salão você fica sabendo da vida de todo mundo ali. E aí a manicure, né, que é crente, ouvindo ali aquela cliente fazendo a unha, enquanto isso está ouvindo ali as lamúrias, né, as murmurações daquela cliente. E olha a oportunidade de pregar o evangelho. Uma fisioterapeuta, né, qualquer profissão que você tenha contato com pessoas, porque nós temos contato com pessoas em qualquer área, qualquer profissão que nós temos ali a oportunidade de pregar o evangelho para essas pessoas. Amém? Então, multiplique os seus talentos, ande em amor, não espere sentir para agir com a outra pessoa corretamente. Haja corretamente, independente do que você está sentindo. Amém? Julgue-se a si mesmo para que Deus não julgue você. Não seja julgada por Deus, para você não ser disciplinada pelo Senhor. Mas você mesmo se discipline, se julgue e se discipline a fazer as coisas da forma correta. Amém? E com certeza você vai ser abençoada ou abençoado. Você vai ser abençoado através da prática da palavra de Deus. Aquilo que nós estamos aprendendo, queridos, nós só vamos crescer quando nós colocamos em prática. Isso que você está aprendendo agora, se é a primeira vez que você está ouvindo sobre isso, se você já colocar em prática hoje, é dessa forma que você cresce. Aquele pequeno aprendizado que você recebe, você já começa a colocar em prática, mesmo contra os seus sentimentos. Não está sentindo nada? É a hora certa de fazer. É a hora certa de praticar. Não espera sentir alguma coisa, porque se nós formos depender dos nossos sentimentos, nós não vamos fazer nada na nossa vida. Amém? Então, se esforce para você poder crescer em Deus. E com certeza você vai ser abençoada pelo Senhor. Abençoado, né? Pelo Senhor. Seja homem, seja mulher, vai ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Então, sejam abençoados na prática da palavra de Deus. E vamos ceiar. Se você tem alguma coisa, se a tua consciência está te condenando, se arrepende, pede perdão e participa da ceia do Senhor agora. Amém? Junto com o corpo de Cristo, que somos nós. Vamos discernir o corpo de Cristo, onde o apóstolo Paulo estava falando, né? Que nós somos o corpo de Cristo. Glória a Deus. Amém.